Estamos? Bom dia para todas e todos. Estamos, nesse momento, começando a mesa que vai discutir a importância dos estudos sobre a desigualdade racial na formação de estudantes da área da economia. Temos exatamente na nossa mesa tem professores e tem ativistas negros que vão estar exatamente discutindo essa questão, e nós vamos exatamente ter um debate importante que nós queremos exatamente saber como que esta questão ela precisa ser entendida na universidade para que a gente possa entender, sobretudo na área da economia, qual é a importância, por exemplo, que as questões raciais têm na hora que nós estamos formando profissionais para essa área, pesquisadores para essa área. Então, a gente vai começar a nossa entrevista, a nossa discussão com a Ariana Brito, né? Ela vai ser a nossa primeira palestrante que vai estar conversando com a gente. Bom dia, Ariana. Eu gostaria que você se apresentasse e a gente começasse logo em seguida, depois da sua apresentação, você começasse a sua exposição. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ariana Brito. Eu sou economista de formação, sou formada pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp. Eu faço parte de um conjunto grande de economistas que foram formados sem cotas, sem a lei de cotas, sem o acesso via Enem, sem ProUni, sem Reúne, sem nenhuma dessas políticas de acesso e inclusão dos negros na universidade. Então, eu me lembro que a minha entrada na universidade era na época em que você precisava organizar a sua vida em vários vestibulares. Então, você tinha várias universidades, e aí, dependendo da universidade que você gostaria de entrar, você tinha que fazer realmente um cronograma para que as datas se conciliassem, para que você conseguisse fazer as provas. Eram várias provas, então eu fiz muitas provas para as universidades que eu gostaria. Então, era um outro momento histórico. Isso dá um pouco ideia da minha idade, né? Mas tudo bem, isso fica de ladinho. Eu tenho mestrado e doutorado em economia pela Universidade Federal Fluminense. Eu fui professora durante quase uma década do IBMEC, eu saí recentemente do IBMEC, e Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, aqui no Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. A minha área dentro da economia, e ao longo, acho que dessa conversa eu vou poder falar um pouquinho sobre o que isso significa, porque não é tão comum. A minha área é microeconomia, mas dentro da microeconomia eu sou economista da educação. Então, a minha área de pesquisa é economia da educação, tanto no mestrado quanto no doutorado, especificamente educação básica, e com bastante enfoque na carreira docente, na carreira de professor de educação básica. Quando eu fui, enfim, convidada para essa mesa, eu achei muito oportuno falar, né, da questão das desigualdades raciais dentro do curso de economia. Uma coisa importante. Eu hoje sou pesquisadora do LEPS, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e pesquisadora associada do SED, que é o Centro de Estudos de Desigualdade e Desenvolvimento da Universidade Federal Fluminense também. Então, quando a gente olha dentro do curso de economia e pensar por que é importante falar sobre desigualdades raciais dentro da formação de um economista? Bom, se a gente der um passinho para trás e olhar como que é a representatividade dentro do curso de economia. Então, quando a gente pensa em um economista, o economista ele tem sexo e ele tem cor. Então, o economista ele é homem branco.
E eu já digo isso porque durante toda a minha experiência na docência e, na verdade, trabalhando com pesquisas em políticas públicas, sempre houve um estranhamento de quando eu entrava na sala e eu era economista. E isso dentro da sala de aula, dentro da apresentação de resultados de trabalhos que eu fiz. Então, alunos, assim, se espantavam quando eu entrava na sala e eu falava que eu era professora de economia. Eu me lembro de um aluno que falava, nossa, eu imaginava que ia entrar na sala um homem branco de terno e entrava uma mulher negra, enfim, colorida, né, com roupas coloridas. Então, sempre foi, durante os meus 8 anos, todos os semestres alguém achava estranho que eu era economista. Então, isso acontece, primeiro, porque como eu falei no início, quando você pensa em um economista, a figura é de um homem branco. Então, por que a gente... Eu acho que tem 2 perguntas importantes, né? Por que os negros não se interessam pelos cursos de economia? E quando eu digo isso, quando você pensa a representatividade dos negros dentro do curso de economia, ela está, de acordo com dados do Censo da Educação Superior, você tem por volta de 4 alunos negros, 4 a cada 10 alunos negros cursam o curso de Ciências Econômicas. Desses 4, em geral, uma é mulher negra. Então, ou seja, a representatividade, pensando do ponto de vista dos negros, ela é muito baixa, e pensando do ponto de vista de mulheres negras, ela é ainda mais baixa. E aí, quando você pensa dos concluintes, esse número é ainda menor. De cada 100 estudantes que concluem economia, por volta de 23 são negros. Então, ou seja, por que os negros se interessam tão pouco, né, pelo curso de Ciências Econômicas, pensando que o curso de Ciências Econômicas ele tem custos relativamente baixos de manutenção ao longo da universidade. Ou seja, você não tem custos de equipamento, você não tem custos de cursos adicionais, você não tem, comparado com o curso de medicina, arquitetura, engenharia, por exemplo. E, ao mesmo tempo, por que ter mais negros nos cursos de economia é desejável? Eu acho que essas 2 perguntas são importantes para a gente entender por que é o objetivo também dessa mesa. Então, e algo que eu senti ao longo da minha carreira, ou seja, a ciência econômica ela é pautada na escrita de autores brancos. Isso quer dizer que as perguntas que são feitas e a história que é contada, ela é contada por essas pessoas, que são majoritariamente homens brancos. Nós temos mulheres dentro da economia, mas também ainda num patamar muito pequeno, representativamente muito pequeno. Para vocês terem ideia, quando eu fiz economia, eu, obviamente, não tive nenhum professor negro, e eu tive pouquíssimas mulheres entre as minhas professoras ao longo dos meus 5 anos de formação na graduação. Durante o meu mestrado e durante o doutorado, eu também não tive professores negros. Então, tem toda uma questão, ou seja, de a quem nós estamos expostos e, ao mesmo tempo, de como a ciência econômica foi construída. Então, ela é construída a partir de uma história que não foi contada por nós. Seja a ciência econômica internacional, que é muito eu acho que é um outro ponto relevante. A economia, ela é muito pautada, pelo menos as suas bases, os seus fundamentos econômicos, eles são muito pautados numa produção internacional, que, obviamente, aos poucos vem sendo adaptada para o nosso cenário, mas as perguntas, muitas delas, e muito do que está nos livros didáticos, foram produzidos ou foram pensados por economistas europeus. Então, é toda uma visão ainda muito eurocêntrica, muito americana, e ao a gente olhar para a história brasileira e ao a gente olhar para a nossa construção como sociedade, muitos desses fundamentos que a gente aprende no curso de economia, eles se tornam muito distantes da nossa realidade,
como sociedade brasileira e muito mais distantes da nossa realidade como negros dentro dessa sociedade. Então, ao tentar responder essas duas perguntas, por que a gente não se interessa, por que os negros não se interessam tanto, tem a questão do referencial é extremamente importante. E por que a gente precisa ter mais negros, né, em economia? Por que é desejável a gente ter mais negros? Porque a gente amplia as perguntas, porque a gente amplia os questionamentos. Então, falar sobre desigualdades raciais dentro de economia é um tema muito recente, a gente está falando aqui menos de 10 anos. E por quê? Porque se você não tem negros, você não tem uma parcela grande da sociedade representada numa ciência, ou seja, não tem como a gente entender a construção da identidade brasileira, não tem como a gente entender a inserção do Brasil no sistema capitalista, sem entendermos o papel do negro na construção da sociedade brasileira e na construção dos pilares econômicos que fazem o Brasil se inserir nesse horizonte, ou seja, nesse mundo capitalista que a gente tem. Então, ter mais negros é nos ajudar a pensar as questões que já são postas de outra forma, criar novas perguntas, pensar novas perguntas, e a gente tem, isso, acho que uma das questões que são uma das vantagens, talvez, né, que a gente tem hoje, é que o fato desse ativismo negro estar bastante vigente, bastante pulsante. Eu, por exemplo, faço parte hoje da REP, que é a Rede de Economistas Pretos e Pretas, recente, é uma rede de economistas recente, mas que se juntou, eu faço parte, na verdade, de dois grupos, a REP, que junta economistas pretos e pretas, e um grupo chamado Economistas, que é formado por economistas mulheres apenas. A gente pensa, bom, por que a importância desses dois grupos? Porque nós economistas, ou seja, negros, e nós economistas mulheres, percebemos que muitas dessas questões que estavam postas são muito distantes das nossas questões. Então, quando eu digo muitas questões, por exemplo, por que a gente tem, por exemplo, mulheres com níveis de escolaridade similares ganhando menos do que homens? Por que a gente tem mais mulheres pretas vivendo em lares sozinhas do que mulheres brancas? Por que os alunos negros têm um desempenho menor do que os alunos brancos? Porque numa sociedade majoritariamente negra, nós temos poucos negros em cargos de chefia, poucos negros em cargos políticos. Então, ou seja, todas essas perguntas, elas precisam dessa representatividade para serem colocadas. Porque senão, o que acontece? Nós dependemos que os economistas brancos pensem por nós. Então, eu acho que o movimento, talvez diferentemente de outras carreiras, dentro da economia, ele ainda, a gente está nos primeiros degraus. E por quê? Eu atuei como professora do curso de Ciências Econômicas entre 2013 e 2020. Eu posso contar em uma mão o número de concluintes negros. Então, ou seja, isso e eu acho que isso traz uma visão um pouco oposta do que vem acontecendo em outros cursos do ensino superior, sobretudo com essas políticas de ações afirmativas. Então, na verdade, eu volto àquela minha primeira pergunta. Por que, apesar dessas políticas de ações afirmativas, que a gente, enfim, que existem, o curso de economia ainda é pouco atrativo? Será que é porque as pessoas não entendem o que o economista faz, o que é bem razoável? Vou dizer que eu demorei um pouquinho para entender o que nós fazemos. Será que é a falta de referencial? E como eu falei, hoje, quando se pergunta, né, sobre economistas negros, na verdade, você raramente se lembra de alguém. Aqui no Rio de Janeiro, a gente
Tem o Marcelo Paixão, que era da UFRJ, mas que hoje já não está mais na UFRJ, justamente por melhores oportunidades, hoje ele é professor nos Estados Unidos. Então, ou seja, você não tem esse referencial, e a gente sabe como isso faz muita diferença para os jovens, em ter alguém que ele olhar e falar, nossa, aquele profissional, ele faz perguntas que me interessam, aquele profissional fala sobre coisas que me interessam, sobre temas que me interessam, e porque essa falta de negros, na verdade, ao longo dos anos, faz com que, quando a gente olha, por exemplo, no Ministério da Economia, ao longo dos anos, novamente, quais são as políticas públicas que são pensadas especificamente para a população negra? Por que tão poucas políticas públicas são pensadas para a população negra? Porque, e quando eu falo políticas públicas específicas para a população negra, sim, a gente tem que pensar políticas públicas específicas para a população negra. Então, é óbvio que o nosso objetivo é que a gente, em algum momento, não precise mais desse recorte, mas hoje não tem como a gente pensar economia, porque quando a gente pensa economia, quando a gente pensa num país como o Brasil, com altos índices de desigualdade, novamente, não só a economia tem sexo e tem cor, como a desigualdade tem cor. Então, a desigualdade é majoritariamente negra. A educação tem um papel importante, mas a construção de políticas públicas que apoiem a entrada dessas pessoas, e, sobretudo, em cursos como a economia, que vão pensar política pública. Um economista, ele pensa política pública. E eu acho que eu vou terminar a minha fala respondendo talvez uma pergunta bastante simples, né? O que a ciência econômica estuda? E aí, a partir daí, a gente pode ampliar a discussão, enfim, com os outros participantes, para entender um pouquinho os impactos da desigualdade na questão da economia, na ciência econômica. Quando a gente pensa o que um economista estuda, um economista ele não é formado para trabalhar no mercado financeiro. O economista não é formado para entender variação do dólar, para falar exclusivamente sobre investimentos, qual é a melhor ação para se investir. Não. A ciência econômica, e os meus alunos sempre se espantavam, né, com essa ideia. A ciência econômica estuda escolhas dos indivíduos. Os indivíduos somos nós, que fazemos parte de uma sociedade. E por que a ciência econômica existe? Tem muita gente que acha que podia acabar com a economia, né? Por que não dá para acabar com a economia? E eu falava isso para os meus alunos também. Porque a ciência econômica, ela trata de escolhas, mas escolhas que são conflitantes. Por que essas escolhas são conflitantes? Porque os recursos que existem no mundo, no planeta, eles são escassos. Que recursos são esses? A mão de obra é escassa, os recursos naturais, tanto a gente tem falado sobre meio ambiente, são escassos, as horas são escassas, a terra é escassa, ou seja, tudo que a gente usa para produzir alguma coisa, seja um bem, seja um serviço, eles são escassos. Pelo fato deles serem escassos, para a gente produzir alguma coisa, a gente precisa abrir mão de outra coisa. Esse dilema, essa escolha conflitante pela qual a economia trabalha. Ou seja, o ideal do economista é trazer fundamentos, trazer ferramentas para garantir que essa escolha, que não é infinita, ela possa ser feita de forma a garantir o que a gente diz em economia, o máximo de produtividade, o máximo de felicidade, o máximo do que a gente quiser ter como resultado dentro de uma sociedade, que pode ser qualquer resultado. Então, eu acho que essa definição é importante para a gente pautar a nossa discussão do que significa economia e por que falar de raça é importante dentro da questão, enfim, dentro da ciência econômica.
Ariana, muito obrigado mesmo. Né? Vamos ouvir os seus outros colegas e a gente vai ter muita coisa para discutir certamente nessa mesa. Você trouxe informações muito importantes. Muito obrigado. Tá, vamos passar agora, então, para o professor José Eustáquio de Brito. Bom dia a todos e todas. Eu sou José Eustáquio de Brito, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Vou explicar, né, não sou formado em economia, a minha graduação é em filosofia. No entanto, minha passagem pela economia, ela vem de várias entradas, né, sobretudo do ponto de vista acadêmico também. Eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em economia do trabalho, e eu acho que por isso talvez tenha sido convidado para poder participar dessa discussão. Eu vou falar um pouco disso ao longo da minha fala, ao longo da minha exposição. Eu sou professor da Universidade do Estado e faço parte do núcleo de estudos e pesquisas sobre educação e relações étnico-raciais. E como membro desse núcleo da Universidade do Estado de Minas Gerais, eu venho desenvolvendo ao longo de vários anos algumas ações, né, não só voltadas à formação, à educação das relações raciais, como também a preparação a partir de iniciativas, como, por exemplo, né, o curso de formação chamado Afirmação na Pós, em que, inspirado numa experiência do programa de bolsa da Fundação Ford, a gente teve uma série de pessoas que foram preparadas para ingressar em cursos de pós-graduação, estrito sensu, e mestrado, em vários programas, né, das universidades. E eu vou falar um pouco também dessa experiência de preparação de estudantes que almejam ingressar na pós-graduação. E, evidentemente, né, por conta dessas divergências de áreas, de várias escolhas possíveis de serem feitas, eu vou localizar também um pouco as escolhas, né, por áreas e também dizer um pouco das demandas que se colocam no campo da economia. Bom, eu preparei um pequeno texto com alguns apontamentos para poder sistematizar algumas ideias, e eu vou tomar liberdade de recorrer a esses apontamentos para poder, então, participar dessa interlocução, né? Bom, eu queria, né, inicialmente agradecer ao professor Luiz Alberto pelo convite para estar nessa mesa, discutindo um tema que é muito caro e muito relevante. Queria também cumprimentar as pessoas e as instituições que são responsáveis pela organização desse debate, nesse contexto da Semana da Consciência Negra, né? Queria também, né, cumprimentar a professora Ariana Brito e o professor José Henriques, que vai também fazer parte dessa mesa. E, bom, eu imagino, né, que esse convite para participar dessa interlocução tenha sido motivado pela experiência que tive quando participei do curso de formação em especialização em economia do trabalho na Unicamp, no Instituto de Economia da Unicamp, e esse curso é ministrado no âmbito do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, o CESIT. E também, eu acho um outro ponto que contou para esse convite foi a minha participação no Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação, que foi implementado no Brasil pela Fundação Ford, pela Fundação Carlos Chagas, e que me proporcionou uma oportunidade a mais para acessar o campo da pesquisa em educação, mas em conexão também com outras áreas do conhecimento, como a economia. Esse programa, né, de bolsa que eu fiz parte, ele contou com a presença de alguns pesquisadores, né, na sua elaboração e gestão, o professor Luiz Alberto, o professor Ivair Augusto, que participou da mesa no dia anterior, o professor Walter Silvério também, que está presente no seminário. Eles foram uma das pessoas que estiveram, né, na elaboração e na gestão desse programa de bolsa, juntamente com o professor Luiz Alberto. Bom, a oportunidade de ter sido selecionado pelo programa de bolsa para cursar o doutorado em educação
contemplou um estágio de doutoramento na Universidade de Provence, na França, e constituiu um divisor de águas na trajetória profissional de um homem negro que, aos 15 anos de idade, foi inserido ao mercado de trabalho como office boy na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Essa primeira experiência no mercado formal de trabalho foi intermediada pela Associação Profissionalizante do Menor, ASPROM, que tem sede em Belo Horizonte, e atualmente eu, como voluntário, exerço o cargo de vice-presidente dessa associação. No transcurso dessa temporalidade longa, questões referentes à agenda de formação na área de economia, bem como iniciativas que podem ser interpretadas como modalidade de ações afirmativas, configuraram minhas opções quanto à formação acadêmica, atuação profissional e vínculos militantes. Nessa breve intervenção, tomo a liberdade de extrair algumas passagens de meu memorial acadêmico, que está em processo de escrita, e que se articulam de forma mais direta com o propósito dessa mesa. E eu vou começar, então, falando de vivências no mundo do trabalho e a percepção das desigualdades sociais que tem a ver, né, é o tema dessa mesa, mas tem uma repercussão muito grande quando a gente trata da questão da formação em economia. Se a inserção precoce no mundo do trabalho me privou de algumas possibilidades para ter uma dedicação maior à formação escolar no momento de transição do ensino fundamental para o ensino médio, essa experiência revelou-se ponto de partida para a percepção crítica das desigualdades sociais presentes no mundo do trabalho, bem como dos efeitos históricos do racismo a moldar a estrutura de nossa sociedade. O exercício de minhas atividades de trabalho na adolescência como office boy me proporcionou a oportunidade de estar cotidianamente presente no espaço público das ruas, das praças e avenidas, de onde reverberavam as vozes de novos sujeitos políticos que, enfrentando a violência da ditadura militar, protestavam contra a carestia, os baixos salários e cobravam participação maior no bolo que cresceu, mas que concentrou riqueza e poder nas mãos de poucos. Data deste período, do início dos anos 80, a leitura do primeiro livro de economia que tive a oportunidade de adquirir na então Feira do Livro, instalada no centro da cidade de Belo Horizonte, na Praça 7 de Setembro. Trata-se do livro intitulado Guia de Inflação para o Povo, de autoria do saudoso professor Paul Singer, que nessa época, quando eu li esse livro, o primeiro livro de economia que eu li, eu tinha 16 anos de idade. Mais tarde, a vivência no mundo do trabalho me conduziu ao setor de telecomunicações, onde a consciência de classe, articulada com meu aprendizado de militância no movimento negro, me conduziram à direção do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações. A condição de representante dos trabalhadores de um setor de ponta da economia me fez perceber algumas dimensões da cultura organizacional das empresas que demarcam relações de poder também sustentadas pelas desigualdades de raça e de gênero. A diretoria do sindicato era composta por 9 membros, e dentre eles éramos 3 homens negros também inseridos nas lutas do movimento negro. Menciono esse fato com a intenção de evidenciar que, não por acaso, as organizações sindicais também participam da cultura do racismo institucional, ao ponto de um reconhecido dirigente sindical da época, da Central Única dos Trabalhadores, em visita ao sindicato, ele afirmou que, em todo o seu tempo de vivência no mundo sindical, era a primeira vez que ele se deparava com 3 pessoas negras a comporem a diretoria executiva de um sindicato organizado no setor de ponta da economia. A forma como me apresento a partir de meu currículo acadêmico busca traduzir a conformação de um interesse de pesquisa que veio se constituindo a partir da articulação entre trabalho, educação e relações raciais. Um capítulo importante dessa demarcação
veio a se evidenciar a partir de minha inserção como educador na Escola Sindical 7 de Outubro, em Belo Horizonte, e, posteriormente, no exercício da coordenação pedagógica dessa escola, que é ainda uma escola ligada à Central Única dos Trabalhadores. Nessa época, eu já era graduado em filosofia e havia concluído minha passagem pelo curso de especialização em Economia do Trabalho e Sindicalismo, ministrado pelo Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp. A partir da vivência junto ao movimento sindical, bem como da inserção no movimento negro, me senti literalmente autorizado a participar de uma formação acadêmica que ampliou um elevado grau de exigência teórica e a mobilização de disposições culturais e subjetivas para que eu pudesse me sentir à vontade para trilhar o caminho da formação acadêmica associada à pesquisa no âmbito da pós-graduação em estrito sensu, no caso, mestrado e no doutorado. Essa inserção, a partir dessa inserção, eu pude vivenciar na prática essa noção, às vezes tão falada, mas pouco compreendida, do que significa o capital social, o capital cultural, em situações em que, por exemplo, um professor ministrava uma aula durante o dia e, à noite, esse mesmo professor concedia uma entrevista num programa de televisão que abordava as questões da nossa aula, né? E que, no dia seguinte, ou na semana seguinte, era também objeto de uma discussão em sala de aula. Então, essa vivência no campo da economia, com pessoas que estavam participando do debate nacional sobre questões importantes, como, por exemplo, né, a política salarial, a política de emprego, a alocação de recurso público para políticas de habitação. Então, tudo isso trouxe uma familiaridade maior do meu convívio acadêmico com pesquisadores que estavam no debate de ponta em algumas questões, em torno de algumas questões da agenda nacional. Para abreviar um pouco essa narrativa, é importante destacar que dessas experiências emergiram as questões de pesquisa que investiguei tanto no mestrado quanto no doutorado em educação. No mestrado, eu estudei o aprendizado da autogestão numa cooperativa de trabalhadores, cuja fábrica entrara em processo de falência em decorrência da política econômica do governo Collor. E no doutorado, eu fui instado a pesquisar a mobilização de saberes de trabalhadores terceirizados do setor de telecomunicações, também num contexto político específico, que foi da privatização do setor de telecomunicações, levado a cabo pelo presidente, pelo governo do Fernando Henrique Cardoso. Voltando à abertura da minha exposição, quero retomar a relação dessa trajetória de formação acadêmica em sua relação com as políticas de ações afirmativas, especificamente com o Programa Internacional de Bolsas da Fundação Forte, Fundação Carlos Chagas. Durante o período de vigência desse programa, que se estende de 2001 até 2013, esse programa concedeu cerca de 350 bolsas a negros e indígenas de ambos os sexos, que, ao longo de suas trajetórias, tiveram oportunidades educacionais reduzidas. Além do recurso financeiro, o programa proporcionou a cada bolsista efetivas condições de preparação para ingresso em programas de mestrado e doutorado nas mais diversas áreas do conhecimento. Dadas as históricas desigualdades étnico-raciais que demarcam espaços de acesso à formação acadêmica e ao exercício profissional, boa parte dos bolsistas se inseriu em curso de pós-graduação na área de ciências humanas e sociais. Poucos são os casos de estudantes que constituíram trajetórias de pesquisa nas áreas de saúde ou nas áreas de ciências sociais aplicadas, que contempla cursos de pós-graduação na área de economia ou relações internacionais, por exemplo, né? O direito, né? Que é também um dos focos da discussão desse seminário que a gente está fazendo. O processo de preparação para concorrer a uma vaga em programa de pós-graduação, a partir desse programa, ele incluía a tutoria sob a responsabilidade de pesquisadores que subsidiavam a elaboração de projetos de pesquisa, também incluía o financiamento de cursos de inglês, curso de língua estrangeira, atividades de letramento acadêmico,
sendo que esse suporte se estendia até a defesa da dissertação ou de tese das pessoas que foram contempladas no programa. Além desse suporte, o programa de bolsa estimulava a inserção internacional dos bolsistas com o financiamento das despesas relativas a essa experiência. A vivência que eu tive na Universidade de Provence, na França, contribuiu para a minha inserção numa rede internacional de pesquisa interdisciplinar e que se faz presente em minha trajetória ao longo desses últimos anos. Refletir sobre o sentido dessas iniciativas presentes no contexto do programa de bolsa nos ajuda a ampliar a noção de ações afirmativas na pós-graduação, revelando a necessidade de proporcionar às pessoas contempladas pela política uma inserção qualificada no contexto da pós-graduação. O ingresso por concurso público na docência do ensino superior numa instituição pública, logo após a minha defesa de tese, ocorreu com base numa trajetória que reconhece o valor das políticas de ações afirmativas como estratégia de enfrentamento às desigualdades raciais. Bom, o tema dessa mesa nos remete a uma dimensão das ações afirmativas que eu gostaria de mencionar para concluir essa minha intervenção. O estudo sistemático sobre desigualdades raciais, tendo por eixo a dinâmica do mercado de trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar ainda no contexto de minha vinculação ao movimento sindical no início da década de 1990. A partir desse vínculo, eu tive a oportunidade de participar da elaboração da pesquisa intitulada Mapa da População Negra no Mercado de Trabalho. Essa pesquisa foi realizada em conjunto pelo Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, o Centro de Solidariedade da Central Sindical Norte-Americana, AFL-CIL, e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, aqui do Brasil. Este estudo reuniu dados das pesquisas de emprego e desemprego realizadas tanto pelo DIEESE quanto pela Fundação SEAD de São Paulo, em parceria com diversas entidades regionais em 5 regiões metropolitanas: São Paulo, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e o Distrito Federal. O objetivo dessa pesquisa, do Mapa da População Negra no Mercado de Trabalho, foi traçar uma radiografia da situação da população negra nesse mercado de trabalho, dessas 6 regiões, verificando os principais aspectos de sua inserção e de suas condições de trabalho. Os resultados desse levantamento mostraram uma situação de reiterada desvantagem para os trabalhadores negros e negras, de ambos os sexos, no mercado de trabalho nas regiões metropolitanas estudadas pela pesquisa. Curiosamente, esse estudo não foi realizado por instituições de ensino superior, nem públicas nem privadas, e sim por iniciativa do movimento sindical, demonstrando que questões afetas a essa temática pouco interesse despertava na época no ensino e na pesquisa acadêmica. Minha expectativa é que reformas curriculares tenham sido feitas ao longo dos últimos anos, de modo a criar condições de se construir conhecimento sobre essas questões e também contribuir para o desenho de alternativas diante dos resultados encontrados. Penso que esse seja também um compromisso de pesquisadores negros que se encontram inseridos no campo da economia. Embora seja perceptível alguns avanços na inserção da população negra nas fileiras do ensino superior e na atividade de pesquisa na pós-graduação, é preciso destacar que ela ainda ocorre de modo seletivo, tanto no que diz respeito às áreas do conhecimento, quanto em relação às instituições acessadas pela população negra. A inserção da população negra no curso de Ciências Econômicas é um imperativo para que se possa implementar, por exemplo, políticas públicas e também privadas comprometidas com o enfrentamento das desigualdades raciais que se reproduzem por gerações mediante uma gestão da economia que não considera os efeitos racialmente perversos de medidas como as incidentes sobre o mercado de trabalho, e aí um exemplo são as medidas de precarização das formas de contratação,
ou na flexibilização, né, das normas, né, trabalhistas, como também na alocação de recursos públicos, né, o congelamento do gasto público na saúde e educação por 2 décadas, como foi aprovado recentemente, ele cria situações que acentuam a desigualdade racial no país, sem dúvida nenhuma. Bom, parafraseando a filósofa Angela Davis, também é preciso afirmar que, para enfrentar a situação de desigualdades raciais, não basta ser economista negro. É preciso que seja também antirracista, para que os compromissos profissionais assumidos a partir do desenvolvimento das mais diversas atividades sejam reveladores da consciência de que, com a persistência do racismo, o horizonte da democracia e da justiça social fica cada vez mais distante de nossas vidas. Bom, muito brevemente, essa é a minha contribuição para esse debate. Eu fiz, na verdade, uma mescla aqui, né, de trajetória pessoal com formação acadêmica e espero ter contribuído para a discussão que vem em torno desse tema. Agradeço a vocês, né, pela oportunidade, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado mesmo. Né? Vamos continuar para a gente começar o debate com vocês. Agora vamos passar para o professor José Henriques. Bom dia a todos. Eu queria dizer que eu estou muito feliz e honrado de estar aqui com vocês, poder compartilhar. E queria dizer também que, por estar na Faculdade de Educação, né, da UFMG, que eu sei o quanto que a educação de base do ensino fundamental, fui aluno a vida toda de colégio público e sei de cada professor que me incentivou ali para poder continuar estudando, que deu além daquilo que ele estava contratado para fazer, né? A gente sabe que no Brasil, historicamente, o ensino público, infantil, médio, é muito precário, né? As condições, o professor é muito desvalorizado, e fora todas as outras situações que ocorrem. Então, eu sou um cara que eu sei a importância da educação, eu dou valor aos meus professores que eu tive durante toda a minha formação, não só na graduação. Eu considero que alguns professores do ensino básico são até mais importantes que alguns professores que eu tive na graduação, justamente por acreditar em mim, por ter incentivado. Eu acho que isso fez muita diferença na minha vida, né? E aí, dentro desse contexto, né, eu sou do Rio de Janeiro, hoje eu moro em Brasília, sou formado em Economia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, localizado na Baixada Fluminense. Para quem não conhece a Baixada Fluminense, é a região metropolitana do Rio, né, uma região bem, por dizer assim, pobre e desigual. O Rio, por si só, já é pobre, né, e desigual, mas a Baixada Fluminense consegue ser pior ainda, né. Então, eu fiz a minha graduação lá, e aí, eu vim para Brasília fazer mestrado, né, em economia, após o término da graduação, e aí, finalizando o mestrado, eu iniciei o doutorado nesse ano, né, nesse contexto de pandemia, de EAD, e eu estou seguindo nesse caminho, né. Então, na minha fala, eu vou tentar, acho que a Ariana e a professora Ariana e o professor José sintetizaram bem, foram perfeitos nas falas dele. E aí eu acho que na minha fala, vou tentar fazer um recorte transversal em tudo que eles colocaram aqui, né? Porque eles são mais velhos do que eu, pode ser as primeiras gerações, né, de intelectuais negros, de pessoas com doutorado. E eu venho já nessa segunda leva, né? Que é quando o PT entra, coloca as políticas de ações afirmativas, e aí você tem um boom de pessoas negras e pretas no ensino superior. Então, eu acho que eu venho com essa perspectiva desse mundo mais já com a presença de pretos na graduação, né? E aí, nesse sentido, o professor José ele destacou uma questão que eu achei muito pertinente na fala dele, que é a questão do mercado de trabalho, né? E aí eu lembro que quando eu era adolescente, ainda no ensino médio, eu tive que começar a trabalhar
para poder ajudar dentro de sustentar a minha mãe, né? E aí, só que eu sempre quis fazer graduação, né? Justamente porque esses professores que sempre me incentivaram e tudo mais. E aí, em um dado momento, eu tive que fazer uma escolha, né? Que aí o que a Ariana falou, né? A questão das escolhas e tudo mais. E aí, o que eu quero trazer aqui? Porque para um jovem preto de periferia fazer graduação no Brasil hoje, infelizmente, ele tem que fazer uma escolha, e não é uma escolha fácil, porque eu tinha uma renda relativamente ok para a época, para um jovem, só que aí eu sabia que eu precisava estudar para poder alcançar os meus sonhos e os meus objetivos, né? Então, naquele momento, eu tive que fazer uma escolha, larguei meu trabalho, eu fiz o primeiro Enem, né, que foi o Enem do SISU, que teve algumas políticas de afirmações, não era tão difundida igual está hoje, mas a minha cota acho que foi de ensino público, acho que nem racial existia ainda na rural, se eu não me engano, posso estar... E o meu foi de colégio público, e aí eu entrei na graduação, né? E aí dentro na graduação você tem a questão da permanência, que eu acho que é muito persistente, pertinente, né? Colocar aqui, né? Que além de você incluir os jovens negros, pretos e periféricos, você precisa dar condições de permanência para que ele possa estudar, ter tranquilidade. E durante a minha graduação, essa foi uma das minhas maiores dificuldades, né? Porque eu sou pobre, era pobre na época, não tinha renda, então dependia de uma bolsa permanência, que muitas das vezes atrasava por algum motivo, e a questão da burocracia. E então, nesse sentido, eu acho que muitas universidades, quando abriram as portas para esse jovem, não estavam preparadas para acolher e dar o suporte necessário para que esses alunos pudessem só estudar, que é o que o aluno deveria fazer durante a graduação, né? E aí a gente vê, infelizmente, o grande número de evasão, né? Principalmente de pessoas pobres e pretas. Eu tive vários colegas que tiveram que abandonar, fazer uma escolha novamente entre trabalhar ou levar a graduação, né? Porque não é fácil você parar 4, 5 anos da sua vida, ou pelo menos 2 anos, que é até o período ali que você vai arrumar um estágio, para poder se dedicar aos estudos. E nisso eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, né? Para poder dar condições para que os alunos da graduação entrem e permaneçam estudando, né? E nisso, dentro da graduação, eu sempre tive esses questionamentos, né? Em questão de raça, de desigualdade. Apesar do curso de economia tratar sempre de crescimento econômico, de distribuição de renda e de riqueza, não existe um compromisso acadêmico em tratar questões de raça, de gênero e como isso impacta no crescimento econômico do país, né? Então, durante toda a minha graduação, eu sentia muita falta de coisas pertinentes do meu dia a dia, né? Discussões. Porque, como eu falei, eu sou da favela, sou da periferia, então, tipo assim, e era engraçado, né? Porque no Rio de Janeiro tem uma particularidade que eu acho que é muito específica do Rio, talvez São Paulo também tenha algumas coisas assim. Mas você consegue ter um condomínio muito caro e uma favela do lado, né? Uma rua asfaltada e a outra rua não tem asfalto. Então, acho que essas questões, durante a minha vida, foram muito pertinentes na graduação para colocar as perguntas que a Ariana falou, né? Pô, por que o cara não está discutindo por que não tem asfalto aqui do lado da universidade? Por que tem um barraco de madeira dentro da universidade e a gente não consegue resolver esses problemas? Então, acho que na graduação em economia, por ser um curso elitizado, de pessoas de maioria classe média alta, brancas, homem, essas questões são muito invisíveis ainda, entendeu? Então, foi uma coisa que foi me corroendo por dentro durante toda a graduação. E aí, eu queria ressaltar aqui também que a Ariana falou a questão por que jovens negros não fazem graduação. Eu lembro que eu fiz graduação por causa de um amigo meu que eu conheci num determinado momento. Ele era negro, na época eu raspava o cabelo, porque eu tinha aquela coisa de, preto tem que raspar o cabelo, e ele já usava um black. E aí eu, conversando com ele, colocando essas questões que eu tinha com relação a perguntas da vida, e aí ele conseguiu responder algumas perguntas ali, já com o conhecimento que ele tinha de economia, né?
Aí eu falei, cara, eu vou ser economista, porque eu tenho que ser igual esse cara, tipo, é genial, o cara é muito inteligente. Então, essa questão da representatividade, eu acho que ela é muito forte mesmo, ela existe, e a gente vê isso em vários setores da sociedade. Na economia, talvez não acontece muito, porque as pessoas não nos veem enquanto economistas. E aí, só voltando, né, no período da graduação, quando já estava ali no finalzinho da graduação, veio a crise econômica de 2006, de 2016, e todos aqueles desdobramentos lá do impeachment e tudo mais. E aí o país estava começando a cair, né, a economia e tudo mais, estava difícil arrumar emprego. Aí foi quando um outro amigo meu, negro também, que já estava se preparando para o mestrado, falou, cara, vamos fazer mestrado e tal, não sei o quê. Conversou comigo, mostrou algumas coisas. Aí eu falei, não, eu tenho que continuar, porque o que eu sei de economia ainda é pouco frente que eu posso aprender e posso contribuir para a sociedade, né? E aí, nesse processo de mestrado, eu fui bolsista no conselho do meu curso, né? Conselho Regional de Economia. Tinha um curso preparatório para o mestrado. O mestrado em Economia, ele é um mestrado muito elitizado. Eu sei que a maioria dos processos no Brasil é prova, projeto. O mestrado de Economia é uma prova, como se fosse um Enem. A prova, em média, custa uns 400, 500 reais. É uma prova super difícil, super difícil. Então, já filtra muito quem pode parar para estudar para essa prova e se preparar e quem não pode. E aí, geralmente, quem pode pega os centros melhores, os centros de CAP7, que são privados, que têm dinheiro para poder custear os alunos. Então, até nisso, você vê que o curso de economia tem essas desigualdades, né? Porque é um curso muito elitizado e a própria pós-graduação é mais elitizada ainda, né? E aí, quando eu estou no final da graduação, eu tenho que fazer outra escolha, né? Se eu procuro emprego ou se eu me sacrifico mais em termos econômicos e até mesmo de qualidade de vida, né? Para poder continuar estudando, né? Aí eu entrei como bolsista lá no Corecon, estudei um ano, não consegui terminar a graduação por motivos pessoais. Aí fiz o segundo ano de prova, e aí eu passei novamente e vim para o UNB fazer mestrado, né? E aí, chegando aqui no UNB, é curioso, né? Porque eu cheguei aqui em janeiro de 2018. Eu sabia que a UNB tinha uma estrutura melhor que a universidade que eu vim e tudo mais. Só que a UNB tinha um curso de verão, né? Que é um curso de nivelamento para você poder entrar no mestrado um pouco mais tranquilo, assim, poder acompanhar as matérias. Só que você vem para esse curso de verão, você não tinha nenhuma informação de nada, você chega aqui, não tinha nem acesso ao bandejão, porque eu vim encontrando com bandejão, né, como um aluno que eu sou, de pública, de estar acostumado. E aí tem todas essas barreiras que vão sendo impostas, assim, que vão para tentar, que não deixam muitas pessoas conseguirem cursar o curso ou fazer um mestrado, né? E aí eu chego em Brasília nesse contexto de ser bolsista para ganhar R$ 1.500, né, que a bolsa hoje é CAPES de CNPq, para morar numa cidade super cara. Brasília é uma cidade super cara, assim como a maioria das capitais. E é nesse contexto que eu faço pós-graduação, né? E dentro da pós-graduação, como eu cresci no Rio, a rural tinha muitos alunos pretos e tudo mais, na pós-graduação só tinha eu e mais 2 alunos, que já estava fora da curva, porque, pelo que eu vejo aqui, em média entra um aluno negro por ano no mestrado da UNB, né? E aí, quando eu chego na UNB, Brasília é uma bolha, né? Tipo, o que acontece no resto do país, as pessoas daqui não têm nem noção do que é violência, do que é desigualdade, do que é todas as coisas que as pessoas de grandes capitais ou de alguns centros no Brasil conhecem, né? E aí eu começo a estudar economia e começo a andar com essas pessoas que não sabem o que está acontecendo no mundo, né? E eu de fora vendo, eu acompanho muito o que acontece no Rio de Janeiro, nos outros lugares. Eu gosto muito de estar vivendo no jornal, lendo sobre política. E eu vendo tudo aquilo que estava acontecendo no Rio de Janeiro, especificamente, né? Até que teve o caso do assassinato lá da Marielle, né? E aí eu vim para aula, eu lembro que eu vim para aula arrasado, assim, né? Porque, apesar de não compor o partido, de não construir, eu conheci a Marielle pela história dela, pelo que ela tinha. E aí, quando eu chego na aula, eu lembro perfeitamente que eu comentei com alguém no almoço,
as pessoas simplesmente não deram importância. E aquilo acabou comigo, porque a Marielle, ela tinha uma história muito bonita e de muitos alunos de pós-graduação. Ela saiu da Maré, fez PUC, que é uma universidade de excelência, e foi morta daquela maneira, né? Aí você pensa assim, cara, poderia ser eu. Tipo assim, é a minha história de vida que está sendo apagada e as pessoas não se importam, né? E aí eu fui remoendo isso dentro de mim, trabalhando essas questões, até que esse ano, né, já finalizando o mestrado, já refletindo bastante sobre isso, eu já tinha esse desejo de ter uma instituição ou de ter algum grupo, algum de economistas que tratassem dessas questões raciais. E aí, como eu estudei na Rural e conhecia muita gente negra e preta que havia feito graduação, eu comecei a conversar com alguns amigos, e daí nas redes sociais também fui conhecendo outras pessoas do Nordeste, do Norte, e a gente começou a conversar, e a gente resolveu fundar a REP, né? E aí, nesse contexto é que nasce a REP, né? Que é a Rede de Economistas Pretas e Pretos, justamente para poder tentar trazer essa questão racial para dentro da economia, tentar lidar com essa questão da invisibilidade preta e negra no país, que é tão nociva para o nosso desenvolvimento, né? Porque é impossível. E aí, quando eu olho assim para a academia e fico pensando, eu falo, cara, é impossível você pensar que o Brasil vai se desenvolver sem que 50% da população faça parte desse desenvolvimento. E aí, quantos anos a academia ignorou isso de uma forma geral? Por que as pessoas pretas foram tão invisibilizadas e não resolveram os problemas dessas pessoas, assim, nossos problemas, no caso? Então, a REP é nesse sentido, né, de poder, óbvio, de dar acesso e de melhorias na educação para quem está vindo agora dentro da ciência econômica, e não só na ciência econômica, né, como na educação como um todo, né, tanto da educação de base como na educação de nível superior, né, porque eu entendo que a educação é um processo contínuo e a educação superior ela só é forte se a educação de base for forte. Então, tá tudo interligado, na minha visão, assim. Então, a REP está nesse contexto, né, tentando fazer esse debate. Como a Ariane destacou, é uma instituição nova, nasceu nesse contexto de pandemia, de todo mundo estar se comunicando via internet, né? Então, muitos membros ali da REP, a gente já são quase 100 pessoas, 100 economistas no Brasil todo. Muitos de nós nem se conhecem, mas tem muita afinidade já construiu muita coisa junto, muitas discussões acontecem. E nesse sentido, eu acho que a REP, no futuro, pode contribuir muito para o desenvolvimento do país, né? Parece até um plano ambicioso, assim, mas eu acredito muito na REP nesse sentido, porque acho que a gente tem esse olhar, essas perspectivas que muitos economistas que são formados em escolas que não tocam sobre essas questões, né? Então, eu queria finalizar minha fala nesse sentido, tentar sintetizar tudo que foi exposto aqui, para também não ser muito repetitivo, e dizer que é muito feliz e gratificante estar aqui, poder construir essa ponte com a educação, né? Porque, como eu destaquei, eu sei a importância da educação, e aí tem um erro muito grave, né? Que acontece, economista, de uma forma geral, eles acham que pode resolver todos os problemas da sociedade só com economia e sem ter essa multidisciplinaridade e interseção com as outras áreas, né? Então, eu gosto muito de estar sempre vendo o que as outras áreas estão fazendo, comentando, para poder ter esse olhar, essa perspectiva, né? E nesse sentido, eu acho que a educação, ainda mais para os próximos anos, que o Brasil está saindo desse contexto de crise, de pandemia, a educação vai ter um papel fundamental, óbvio, se o governo tiver um compromisso com isso, vai ter um papel fundamental em todos os níveis de fazer o país ser mais igual, menos racista, ter mais oportunidade de gêneros, LGBT e tudo mais. E nesse sentido eu queria encerrar minha fala por aqui
passar para o professor Luiz e agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Eu acho que foi extremamente importante essas discussões todas que vocês trouxeram aqui. O pessoal está dizendo que tem, no momento, 188 pessoas que estão assistindo a nossa conversa aqui. E tem comentários, né? Não tem questões, mas tem comentários, né? Que eles vão fazendo sobre as falas suas. Eu vou fazer uma questão. Eu tenho umas questões que eu queria fazer para vocês três, que eu queria ouvir a partir das suas falas e da apresentação que vocês fizeram. Né? Eu acho que foi muito importante vocês não só falarem das suas trajetórias, isso é importante, trajetórias de negras, né, de negros no Brasil, que passaram por essas discussões e que estão trazendo para a gente aqui reflexões das suas experiências sobre um tema importante, que é esse tema da economia, que nós estamos exatamente... Às vezes a gente esquece da importância... O Jair Henrique, inclusive, fala isso aqui. Agora, a gente, por exemplo, fica falando da economia e, de repente, assim, a economia é aquela área onde que você discute os recursos que o país tem, quando tem que fazer cortes, é o economista que é chamado para dizer onde que a gente vai cortar, né? Quando a gente vai colocar dinheiro para uma área ou para outra, aí chama lá o Ministério da Economia para dizer para onde que esse dinheiro vai, para onde que o outro não vai, e a gente vai colocando assim, aí diz assim, nós estamos discutindo essas coisas todas só com conhecimento da economia, mas eu não preciso saber que na hora que eu vou fazer cortes da economia, eu vou cortar para algumas pessoas, né? Algumas pessoas, esse corte vai interferir em alguns contextos, né? E esses contextos a gente nunca lembra de que esses contextos eles são racializados. Eu estou me lembrando, por exemplo, vamos discutir um pouco esse momento da pandemia, essa conversa que vocês colocaram aqui, né? Quer dizer, na realidade, a gente diz assim, as pessoas têm que ficar em casa, as pessoas tiveram que ficar recolhidas, né? Mas todas as pessoas vão poder ficar recolhidas, e na hora que elas ficam recolhidas, como é que essa questão racial, como é que isso vai interferir economicamente na vida dessas pessoas? Então, veja bem, a pergunta que eu faço um pouco para vocês, né? Vamos conversar agora com a nossa universidade, né? Isso ficou claro, por exemplo, sobretudo na fala de Ariana e na fala do José Henriques, né? Quer dizer, vocês passaram pelo curso de economia e, na realidade, vocês vão dizer, nesse curso, na formação que a gente está tendo, como que essas questões elas poderiam ser incorporadas? Existe espaço para isso? Eu acho que é importante, por exemplo, pelas experiências que vocês viveram, e na hora que... Veja bem, à medida em que não acontece isso, vocês são obrigados a criar uma rede de economistas pretas e pretos, porque vocês dizem assim, tem questões que essas coisas não foram colocadas lá, mas nós sabemos que elas são importantes e a gente precisa exatamente tornar isso presente na formação do pessoal que passa pela área das ciências econômicas. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, das experiências que vocês tiveram, porque para esse público que está aqui assistindo, é importante a gente falar isso. Evidentemente que aqui tem uma grande parte do público da área da educação, mas nós estamos falando no ensino superior, nessas diferentes formações. Nessas diferentes formações, como é que essas coisas aparecem? Agora, para o Eustáquio, o José Eustáquio, eu queria conversar com ele uma coisa que é importante na fala dele, do José Eustáquio de Brito agora, né? Na fala dele, eu queria que ele falasse um pouco assim, a gente tem que falar, ele não colocou isso na apresentação dele, mas ele foi vice-reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais, né? E, na realidade, ele certamente tem uma outra fala que é deste lugar importante da gestão da universidade, que em alguns momentos a gente tem que sentar e discutir com os departamentos, tem que discutir com todas as... Né? Eu queria que ele falasse um pouco... Como é que foi esta relação, para que as pessoas possam entender, né? O pessoal que está nesses lugares na universidade e que, na realidade, assim, tem essa leitura crítica extraordinária que vocês três vão colocando, como é que eles conseguem, como é que é esse diálogo
nesse contexto, dentro da universidade, com os nossos colegas nos departamentos, né? Eu estou me lembrando da fala da Cida Bento ontem, que nós chamamos dela exatamente para discutir a questão da branquitude, né? O lugar da branquitude no racismo institucional, e assim, no contexto da universidade, como que essa questão da branquitude está ali dentro, porque parece que isso, na hora que eu vou discutir a questão racial, não precisa discutir, não, vamos discutir os conceitos econômicos, é importante a gente saber qual é o valor que nós vamos tirar daqui e dali. Agora, na hora que vai impactar lá na população, não importa qual é a cor dele. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, porque para esse público que está ouvindo, e para esse seminário, eu acho que essa reflexão sua ela é importante. Por favor. Tem alguém para começar, Luiz? Ou a gente pode começar? Pode ser você, pode começar. Então, eu começo a minha fala. Enfim, eu sou acadêmica, né, Luiz? E às vezes a minha fala tem... Eu venho do setor privado, eu trabalhei 10 anos no setor privado antes de optar de fazer essa escolha pela academia, né? Então, eu acho que você colocou uma pergunta muito relevante que está relacionada com a questão da pandemia e pensar toda essa constituição de política pública nesse ambiente de pandemia, mas associar isso também com a formação do economista, com o ensino superior. E eu acho que, bom, tem uma questão muito relevante que você colocou, que no Brasil, a gente ainda tem a tendência de pensar política pública, e eu vou usar um termo em inglês, mas que, enfim, a gente traduz, e a tradução fica sempre um pouco estranha, que são políticas colorblind. O que são políticas colorblind? São políticas que são cegas à questão da raça, cegas à questão da cor. E a ideia é que você pensar políticas para determinados recortes, ou seja, políticas para mulheres, políticas para negros, políticas para mulheres negras, você estaria criando uma discriminação, um preconceito que quem fala sobre isso decididamente não entende a própria construção da sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, pensar políticas que são negacionistas do ponto de vista de cor, então essas políticas colorblind, necessariamente elas são produzidas por instituições racializadas e elas vão gerar resultados racializados. O que eu quero dizer com isso? E que bem o que você colocou na sua fala. Elas vão gerar resultados que necessariamente irão penalizar mais as pessoas desses grupos minoritários, que nesse momento são as pessoas negras. Então, quando a gente pensa políticas agora voltadas na pandemia, a gente está falando o seguinte, a gente tem uma doença que a gente não conhece, que com uma transmissão que é altíssima, é muito facilitada, né, nas suas formas, e o principal mecanismo de evitar essa transmissão é o isolamento social. E aí ao pensar essa política de isolamento social, essa política, ela é claramente colorblind, ela efetivamente, ela não está olhando para nenhum recorte, ela é generalizada para todas as pessoas. E aí, o que acontece? Eu não sei se vocês vão se recordar, talvez o José, vou falar o José da Rap, porque a gente tem 2 Josés aqui, ele se lembre, logo quando começou a abertura aqui no Rio de Janeiro, na verdade, a abertura inicial, uma foto ficou muito famosa de um ônibus aqui no Rio de Janeiro, eu também moro no Rio de Janeiro, sou paulistana, mas moro no Rio de Janeiro, uma foto no final do dia, por volta das 17, 18 horas, quando as pessoas voltam para casa, de um ônibus completamente lotado, mas lotado por quem? Por pessoas negras. Então, eu acho que ainda existe uma grande dificuldade e talvez, de novo, voltando na fala que a gente está colocando aqui,
de que as políticas públicas e as perguntas que são feitas para que essas políticas públicas atendam não são pensadas olhando para esses recortes, então olhando para uma informalidade excessiva no mercado de trabalho de pessoas negras, e foram essas pessoas que elas não podiam ficar em isolamento social. São as pessoas cuja renda é gerada para o consumo naquele próprio dia. Então, você não pode falar, eu nesse caso, nesse ambiente, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Eu estou em trabalho remoto desde o início da pandemia como pesquisadora, então eu já me encontro numa situação muito privilegiada. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de falar ou de colocar racialização dentro da política pública. E a gente ainda precisa fazer isso. Na verdade, a gente precisa começar a fazer isso na construção da política pública brasileira. Luiz, você está sem som, Luiz. Eu tinha travado um pouquinho, mas eu acho que vocês ainda me escutaram ou não. O meu final. Foi bem. Agora liberou. Eu estou batendo aqui, mas não estava liberando, não. José Eustáquio, pode ser? Pode ser. Você me perguntou, Luiz, sobre essa experiência que eu vivenciei, né, sobre a gestão da universidade em 2014 a 2018. Quando eu fui eleito para assumir a vice-reitoria da universidade, a universidade estava passando por um momento de muita tensão, né, em função das medidas que foram tomadas em âmbito nacional e que repercutiram muito diretamente no contexto da universidade, né? Então, a gente tinha um conjunto de professores que estavam com vínculo de trabalho em processo de questionamento em função de uma medida que foi levada a cabo pelo Supremo Tribunal Federal, e aí, de repente, a universidade passou a ter uma boa parte do seu corpo docente como professores temporários, e não como parte de um quadro efetivo. Então, isso acabou trazendo muitas consequências assim, imediatas para o trabalho, né, que a gestão superior teve que fazer, né, organização de concurso, e concurso em grande escala, e isso, evidentemente, concentrou muito do trabalho. Mas, fora um pouco desse contexto, a gente tem também aquilo que é cotidiano da própria universidade, que é a organização do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão propriamente dita, né? Nesse lugar da gestão, a gente percebe quão é importante esse olhar que se dirige para várias áreas, mas se dirige de uma forma tal a perceber e a pensar políticas no contexto de desigualdade racial também, né? Então, por exemplo, né, foi na gestão em que eu fiz parte que a Pró-Reitoria de Ensino ela assinou um protocolo de intenções com a CEPIR, com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal, de que em toda a reforma curricular que fosse feita na universidade, não só nos cursos de licenciatura, mas nos cursos de forma geral, né, era necessário incluir alguma disciplina que abordasse temática racial. Então, foi um protocolo que a gente construiu, né, e que, como eu também fiz parte, e em alguns momentos coordenava as sessões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, essa era uma questão que era eu diria assim, uma cláusula pétrea, né? Então, os projetos que vinham das unidades acadêmicas, né, porque a Universidade do Estado, ela não é concentrada em Belo Horizonte, ela é diversificada pelo interior do Estado. Então, são 17 unidades acadêmicas com cerca, hoje, de 23 mil estudantes. Então, é um universo bastante plural, né? E você conhece bem, Luiz, né? Muito diversificado, com realidades regionais muito distintas. Verdade. E aí, nas reformas curriculares, que aí tem um olhar também da gestão, que eu vejo que é muito importante, esse debate foi feito, né? Então, à medida que chegavam os projetos de reforma curricular, e foram vários,
a temática, né, de relações raciais tinha que aparecer, né? Em alguns momentos aparecia como disciplina isolada ou disciplina eletiva, às vezes como disciplina obrigatória, mas ela tinha que fazer presente para que os estudantes de várias áreas do conhecimento tivessem oportunidade de interagir com esses conteúdos. Então, foi assim, por exemplo, né, que na reforma curricular do curso de Direito, da unidade de Diamantina, que fica lá no Vale de Jequitinhonha, a gente introduziu o estudo sobre direito à população quilombola, direito voltado à abordagem quilombola, porque tinha a ver com a questão de conflito de terra na região, né, acesso a políticas públicas, e isso tensiona o campo do direito. E sem contar, né, as várias disciplinas que foram construídas com base na formação de professores dedicada à educação das relações étnico-raciais. Então, isso essa presença, ela tem um impacto, né, de construir propostas, né, de trabalho que, de fato, possam contribuir para que esse debate ele seja feito, né, que ele seja colocado em pauta, não só entre os professores, mas entre os estudantes também, porque o outro lado da situação é que o perfil do corpo docente da universidade ele é constituído, até por conta dos cursos que são oferecidos, constituído por boa parte de pessoas negras, né, de jovens negros. E a gente não poderia, de forma alguma, deixar de tratar dessas questões, né? Então, tanto no curso de Direito, quanto no curso de Medicina, por exemplo, a questão racial está colocada, né? Então, saúde da população negra é uma disciplina do curso de Medicina. E isso faz com que a gente tenha, então, um campo institucional que dê conta, né, minimamente, de enfrentar esse debate sobre as questões raciais a partir, né, desse lugar da universidade. Mas eu digo para vocês, né, que é uma questão, é uma construção que ela requer, né, muito debate, ela, por vezes, é tensa, né, mas a gente tem que enfrentar. Não dá para não fazer esse debate exatamente enfrentando todo esse contexto que a gente tem aí de desigualdade racial no país. José Henriques. Então, vou começar. O professor Luiz destacou uma questão em relação de tudo chama economista para poder resolver os problemas, né? Um tempo atrás, soltaram uma nota, uma portaria que autorizava o Ministério da Economia a fazer estudos para fazer parcerias público-privada com o SUS, né? Aí tu olha assim, cara, o que economista sabe de medicina? Que aí vai entrar todas essas questões que a gente está falando aqui, questão de raça, de gênero, de regionalidade. O cara provavelmente, conhecendo meus pares, eles vão olhar lá, vão fazer um modelo, vão rodar um estudo, vão falar, não, é isso aqui o resultado, corta daqui, vai ter eficiência, vai equilibrar. Então, assim, esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje dentro da economia, né? Em relação à perspectiva do país em si, de como você usa as ferramentas que você aprendeu, que muitas das vezes são importadas, por assim dizer, são modelos feitos por americanos, e aí o cara não tem a sensibilidade de calibrar ou de adaptar para a realidade do país, só replica com algumas extensões assim dentro do campo. E aí o professor Luiz também perguntou a relação da academia. Eu sinto hoje, professor, que hoje o ambiente é muito favorável para a gente, hoje. Apesar de no passado não ter sido tão assim, mas por tudo que aconteceu por causa da pandemia, ter mostrado que o país é muito desigual, que existe uma pobreza extrema. Então, assim, não tem como mais negar que o problema existe, né? Porque está evidenciado. Está lá, transferência de renda, se você vê quem mais recebeu, são pobres, trabalhadores informais, mães solteiras. Hoje isso tudo está documentado. Coisas que no passado eles falavam que não existe por falta de dados, não dá para fazer porque não tem dados, não sei o quê. Eu acho que esse problema vai ser resolvido, não tem como mais. E aí, o que a gente, enquanto acadêmicos que estamos dentro da universidade, temos que fazer? A gente tem que se organizar, não tem outra alternativa, porque o outro lado lá, as pessoas que estão sentadas, que já estão mais tempo, os acadêmicos, eles se organizam, eles são fechados entre eles. E a gente tem que parar, assim não é que tem que parar, mas a gente tem que ter essa noção de que no limite a gente é sempre preto, entendeu?
Então não adianta, tipo, se a gente não se organizar minimamente para discutir as questões raciais entre nós e como vai resolver, isso não significa que a gente concorda em tudo, mas a gente tem um ponto em comum, que é a questão racial, a questão da desigualdade que a gente quer resolver. Então, a gente tem que ter essa noção de trazer esse debate, pegar de novo, porque agora também está tendo isso, né? Com a questão da pandemia, isso dentro da economia. Muitos economistas, na maioria branco, que estão numa posição de... estão querendo falar sobre assunto, resolver, agora tem proposta, tem isso. E aí aparece muita coisa absurda, o cara quer unificar todos os programas sociais porque acha que tem que dar um voucher, aí tem que dar um voucher creche, voucher... Então, tipo assim, as discussões são muito reducionistas dentro da economia, muito. Reduz tudo a... Não é que eu gosto muito de número, eu gosto muito de modelo, mas eu fico extremamente incomodado quando o cara vem com a solução muito simplista, e você sabendo que o Brasil é um país tão complexo. Dentro de Minas Gerais, que é um país, eu considero Minas Gerais um país, tem todas essas particularidades, como é que você vai, tipo, você dá trabalho? Dá trabalho, não é se fosse fácil, todo mundo já tinha resolvido o problema. Por não ter essa perspectiva, esse olhar, que erram, entendeu? Muitas das vezes. Isso quando eles não ligam, né? Mas assim, erram porque não tem essa perspectiva, essa nuance, não, aqui tem que ser um pouco assim, diferente. Mas enfim, acho que é nesse sentido. Mas aí a rap, aí o que eu vejo da rap? Quando a rap nasceu, eu vi que muito, assim, eu senti que a academia ficou meio assim, né? Não sabia o que era, não sabia o que a gente ia fazer, mas eles respeitam, né? Assim, aquele respeito é como se fosse, sei lá, eu costumo falar que a gente parece aqueles jogadores da NBA, né? Chegando para jogar porque eu sinto que eles olham a gente dessa maneira, né? Tipo, pô, eles têm o mesmo currículo que a gente, eles sabem as mesmas coisas, só que são pretos, né? Tipo, porra, então tipo, é uma outra perspectiva. Eles sabem que é uma outra perspectiva, eles sabem que é como aquela música do Racionais, né? É da ponte para cá. Então, assim, eles sabem que a gente não é igual a eles e que tem alguma coisa diferente ali. Então, eu tenho muito esse sentimento em relação à rap, que a academia vê. Não teve nenhum ataque ou resistência muito grande, mas também não tem nenhuma acolhida assim, não, vem cá agora que a gente vamos junto construir. Não tem também. Então é muito assim esse sentimento que eu observo hoje dentro da academia. Tá bom. Olha, tem algumas questões que apareceram aqui, elas não estão dirigidas especificamente para ninguém, ou pelo menos uma que eu... vamos ver aqui. Tem algumas que... Veja bem, não está para os três, né? Uma delas é do Raul de Faria. Ele diz: quais seriam os pontos de partida para trabalhar o conceito de economia nas famílias, né? Vocês acreditam que temas vinculados ao consumo e economia doméstica precisam ser consolidados nas famílias? Ele está colocando essa pergunta para vocês. Tem uma outra aqui, que é a Edna de Fátima de Almeida, que está fazendo. Na opinião de vocês, o que falta fazer em termos... Desculpe, mas tem umas coisas aqui que me cobrem. O que falta para vocês fazer em termos de medida que nos leva à igualdade racial e ao respeito a toda a historicidade da cultura afro? E tem uma terceira pergunta aqui, é o Romeu Winston de Carvalho, que faz: como que vocês avaliam as iniciativas a exemplo do canal Net Finanças? É uma pergunta que ele está fazendo. Nath Finanças, eu conheço. É isso. Então, tá. Nath Finanças. Nath Finanças. Então, são essas três questões que estão sendo postas aqui. Se vocês quiserem, nós ainda temos 3 minutos que dá para conversar sobre isso. Não sei. Posso falar do consumo das famílias. Então, no Brasil, a gente sabe que a maior parte da população preta está no trabalho informal, que ganha menos. Então, nesse sentido, essa mesma população, essa mesma parcela, gasta grande parte da sua renda com consumo básico. Tanto que o auxílio emergencial, quando ele é distribuído e você tem essa dimensão de que muitas famílias recebiam nem R$600 por mês,
você tem uma pequena inflação nos preços de alimento. Porque o que leva a crer? Que as pessoas estavam gastando a maioria do auxílio emergencial em comida, porque não tinha essa renda toda antes, entendeu? Então, falar em consumo das famílias em um país assim, lógico, você pode conversar, mostrar como é que são as coisas, falar sobre juros, sobre dívida, coisas do tipo. Mas é muito difícil você trabalhar qualquer horizonte de perspectiva de poupança, de poupa ou não, para famílias que não conseguem poupar, porque essas famílias recebem a renda, muitas das vezes não tem moradia própria, paga aluguel, e aí tem um filho, e aí o gasto vai quase todo para manter a casa. Isso quando todo mundo trabalha, porque às vezes não trabalha, às vezes é um pensionista que ajuda toda a família, aí você tem um grande nível alto de desemprego entre os jovens. Então, eu acho muito difícil, na minha opinião, sem uma perspectiva de crescimento do país, uma distribuição de renda, você tentar trabalhar essas questões sem que o país cresça e distribua a renda, porque as pessoas não têm como, hoje elas não têm como poupar, entendeu? Pobre não poupa no Brasil, historicamente. Então, é muito difícil você chegar para o cara e falar... E aí tem outras questões também que eu respeito e considero muito. O cara trabalhou a semana toda, aí bota ônibus lotado, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, estresse, trabalho ruim. Aí vai chegar uma semana, tu vai falar pro cara, pô, não, fica em casa, não poupa a tua renda. Pô, não tem como, não tem mente que viva. Não, o cara tem que se divertir mesmo, gastar o dinheiro dele, fazer aquele... bem entende, comprar aquele celular lá. Então, assim, são essas nuances que muitos economistas às vezes não têm, não traz. Como é que eu vou chegar para um cara que ralou a semana toda no pesado e vou falar para ele ficar em casa, guardar 30% da renda dele, sendo que esses 30% ou 20% é o que ele usa para se divertir. E o lazer, para mim, é uma coisa fundamental na vida do ser humano, né? Então, tem todas essas nuances que eu acho que... Por isso que eu acho que é muito difícil hoje trabalhar essa questão... Da poupança. E aí, só fazendo um gancho, entra o trabalho da Nath Finanças, que eu acho que é muito importante, né? Porque é uma menina da Baixada Fluminense, é uma mulher preta também, jovem, muito jovem, super talentosa, e ela faz essa questão de trabalhar o pouco que você tem e como que você gasta e não deixa de ser usurpado, né? Por exemplo, taxas, tarifas bancárias, ela alerta muito sobre isso, questões de PROCON, de internet, de luz. Então, é criar essa consciência no trabalhador, que o pouco dinheiro que ele tem, que ele pode poupar, talvez, para gastar em outras coisas, consumir outras coisas, mas ser vigilante. E, nesse sentido, eu acho que o trabalho dela é muito importante, porque hoje, no Brasil, quem discute o orçamento público são os brancos, né? O teto dos gastos, dinheiro do Fundeb, dinheiro... Então, assim... As bolsas. As bolsas. Então, assim, eu acho que um trabalho da Nath serve, porque se uma criança, uma pessoa que está lá vendo, prestando atenção nessas coisas, a tendência é que no futuro ela tenha um olhar mais crítico com relação aos gastos do governo, como é que está sendo alocado, quem está recebendo aumento, quem não está, por que o professor ganha mal, por que o juiz... Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas começam a se questionar sobre essas questões. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho da Nath, ela tem um alcance gigantesco, tem milhões de seguidores, é super aceita na mídia, assim, lançou um livro agora recentemente que eu vi, eu acompanho ela nas redes sociais, e ela não fala nada de economia, não fica aqui no Economês, ela chega e fala, ó, é isso, é aquilo, assim. Então, acho fundamental o trabalho dela, acho formidável, e quem não conhece, eu sugiro que siga também, que ela dá muitas dicas lá. Gente, nós terminamos o nosso prazo. A gente tem que... Porque, na verdade, é um link ao outro, então eu não posso... Eu queria muito continuar conversando com vocês, mas, infelizmente, a gente não tem como continuar. Eu quero agradecer imensamente todas as reflexões que vocês trouxeram para esse seminário, em nome da equipe que montou esse grupo, eu quero exatamente agradecer vocês, e também os apoios que Só tirar essa questão, só para eu falar o nome da pessoa direitinho, por favor. Tirar a importância que é importante. Da Lorena Alberti, da Lorena, assim, do trabalho dela, te agradecer muito, e o seu colega também, muito pelo trabalho que vocês estão fazendo. Gente, muito obrigado.
Foi muito legal, muito importante a discussão que vocês fizeram para esse projeto que nós estamos fazendo. E vocês sabem que isso daqui vai fazer parte de links, nós vamos construir links, e esses links vão ficar disponíveis para as universidades latino-americanas, percebe? Nós vamos produzir todo um trabalho do que a gente está discutindo em relação a essa temática da erradicação do racismo no ensino superior. Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. Também quero agradecer, né, e cumprimentar os colegas que participaram dessa mesa, muito bacana. Eu acho que esse debate tem que continuar, é um debate muito rico, muito necessário. Também gostaria de agradecer ao professor Luiz, o professor José, a Ariana, a tradutora Lorena e os outros tradutores também que ajudaram a gente aqui. Foi muito bom nesse dia de hoje estar participando dessa live aqui, dessa construção. Pode ter certeza que vai ser uma ponte para o futuro, de verdade, que a gente vai trocar figurinhas. Se o professor precisar da gente, pode chamar. Não tem dúvida. Ainda mais que a gente está descobrindo esses ativismos, né? Lindo esses ativismos, né? Mas eu fico... Assim, o movimento negro está multiplicado, né? Nós temos movimentos negros hoje trabalhando essas questões, maravilha. Muito obrigado. Mas eu fico muito feliz, assim, por ser mais jovem, não vou entregar minha idade, mas eu sou mais jovem, de ver vocês que vieram na frente, que contribuíram, abriram as portas, construíram, e pode ter certeza que é muito gratificante estar aqui com pessoas tão ricas, assim. Valeu. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Grande abraço, gente. Tchau.